de outro vocábulo. Agora, nós temos aí a convergência semântica, a associação ampla das palavras, a flexibilidade comunicativa, a expansão dos pensamentos na comunicação aberta, a cosvisão comunicativa, o generalismo formal, a evitação da anfibologia, a comunicabilidade pessoal, a comunicação oral, a comunicação escrita, a comunicação informática, o tesouro da conscienciologia, a expansão dos dicionários cerebrais de sinônimos e de ideias afins, as progressões sinonímicas, os termos aproximativos, as fórmulas redacionais, a versatilidade comunicativa, a expansão da autoconsciencialidade. Nós temos aí uma série de considerações e depois nós temos uma taxologia com 50 conjuntos de expressões técnicas equivalentes, sinônimos mais interativos ou variáveis vernaculares, inclusive estrangeirismos, indicados como recurso contra as repetições inconvenientes e empregados nos textos conscienciológicos. A frase enfática: a compreensão maior das formas e do sentido das palavras ajuda, obviamente, no entendimento e na explicitação do conteúdo dos assuntos, pesquisas e comunicações em geral. Você emprega as variações vernaculares na comunicabilidade? Já estudou o assunto teaticamente em profundidade? Eu quero dizer que esse verbete ele tem 4 páginas, 41 logias e tem 5 máximos. Agora tem aqui uma pergunta. O meu filho ou filha pode vir para uma determinada dupla ou essa consciência que ressoma é específica para apenas um componente da dupla, podendo ressomar em outra dupla? Olha, esse negócio de dupla, quem escolhe é o duplista ou a duplista. E varia infinito. Agora, não pode ser casamento igual a Elizabeth Taylor, que já casou uma dúzia de vezes. O processo é escolher quem é quem e saber escolher. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui no CAEC, os pomares estão tudo carregados. Aqueles que se interessarem por frutas, nós recentemente falamos aqui, sobre a consim frutariana, tem um monte de árvore com frutas aí, tudo pendente. Isso tudo está perdendo, porque não tem jeito. Só de amora tem 15 pés, parece, né, carregados aí. Agora, em torno da minha casa mesmo, tem um monte de lugar. Eu quero dizer que ninguém proíbe apanhar fruta aqui, não. Nós estamos vivendo uma liberdade democrática. Vocês podem ir chupar jabuticaba, comer amora e outras cocitas más que tem por aí. O problema é procurar. Vocês vão fazer aí um bordejo? Vamos fazer uma visita à natureza especial agora em outubro, parceria com a Sindex. Só para comer alguma coisa. De 11 então de outubro. Fala com as pessoas para guardar. Justamente para explorar todas as frutíferas aí. Vamos dizer aí do apetite durante o mês e depois, vamos dizer, fazer apiar as frutas dos galhos. É isso? Exato. Seria bom, né, para ajudar a turma toda. Uma outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Isso aqui é o livro do Adorno, Educação e Emancipação. Esse livro já está na 4ª edição. Agora, as coisas que estão falando aqui são conferências e teses desde a década de 60. Agora, tem coisa que eu assino embaixo, outras não. Mas tem outras, por isso que eu falo, esse cara aqui é um dos maiores do ponto de vista da filosofia do século XX. Ele fala aqui assim: naturalmente, para isso será necessário uma educação dos educadores. Faz 40 anos que eu falo isso. É mais ou menos na época, eu nunca tinha lido isso dele. Agora está aqui. Seria urgente fortalecer nas universidades uma sociologia vinculada à pesquisa histórica de nossa época.
e deixar do palavrório melancólico de segunda mão. Isso tudo eu venho falando também. O homem falou, muita gente considera ele a cabeça do século XX, mas nada disso ainda foi feito. Mas é uma coisa para a gente estudar. Educação e emancipação. Vale a pena ver isso. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, isso aqui é o curso da biografologia, que vai ser feito agora de 4 a 5 de outubro e 29 e 30 de novembro. É da Apex. Vidas que mudaram nossas vidas. Então, estão apresentando gente. Inclusive, mostraram aqui os bustos aí do CAEC. Agora, é importante ver isso aqui. Emanuel Swedenborg, Nicolau Maquiavel, Pitágoras, a Ian Richeli, Alberto Santos Dumont, Euripides Barçanufo, para a Sociologia, para a História, Elizabeth I, Heteroconscienciometria, Dinâmicas, Documentário, Vídeos e Debate. Eu recomendo esse curso veementemente, principalmente para os analfabetos em biografias. Aqui tem uma opção de gente que é analfabeta em biografia. Uma pessoa deixa de ser analfabeta em biografia quando ela leu com profundidade pelo menos 50 biografias. Isso para começar. De modo que vocês veem que tem muita gente anarfa, tá certo? Agora, outra coisa, eu queria saber, a Cristiane Ferrar não está aí não, né? Isso aqui, ó, é o novo livro da Graça sobre o tempo do romance As Ondas, de Virginia Woolf, que é a defesa de tese dela lá, aprovada, lá em Cascavel. Eu quero entregar isso aí, que é mais um livro lá da nossa turma. Agora aqui, ó, tem uma coleção do Journal, que é esse novo, da história toda que eles fizeram aí, um tour de force, não é isso? Algo mais que vale a pena ver. Se alguém quiser, nós vamos deixar lá, embaixo na holoteca, tá certo? Tem a coleção inteira aqui, vale a pena. Quem é que vai para lá? Você sabe quem? Você leva para mim? Agora, gente, quem é que está aí com o micrófono? O povo ainda está ainda fazendo a variação vernacular. É ou não é? Eu quero dizer para vocês que há 1 hora, quer dizer, daqui 12 minutos, deve estar chegando por aí o professor Osmar, tá certo? Para o curso lá do Cristo Espera por Ti. Eu não sei se ele vai aparecer aqui hoje, mas é bom, é a primeira vez que ele vem por aqui. É bom a gente saudar o homem, dar umas palmadas nele, oportunas, tá certo? Mas então, chefe... A taxologia, sim, os termos são todos bem próximos. Mas agora, existem termos aqui mais próximos, menos próximos? Alguns são bem sinônimos, né? Alguns são, vamos dizer, iguais, porque tem, por exemplo... Agora, por exemplo, tem umas bem diferentes. Por exemplo, decidofobia e indecidismo. Então, tem uma certa... Alguns são praticamente... Bom, trafar e traço-far. Igual, coisa igual. Agora, tem uns que tem uma certa desproximidade. Tem uma certa distância. Por exemplo, decidofobia e indecidismo. Decidofobia é um medo, é uma fobia, é uma doença. Agora, indecidismo é a filosofia do indeciso. O que você acha? Então, mas dentro desse critério que ontem nós vimos, aquela aproximação em porcentagem, você usou o critério assim... Não, eu estou deixando sua conta, não usei nada. Estou só expondo o assunto. Agora, por exemplo, charme e borogodó. Você acha que tudo é igualzinho? Não, aí tá... Charme é coisa de granfino, borogodó é o cara do morro. Não é tão próximo. Olha a diferença, como é que é grande aí. Né? Tem vários assim. Por exemplo, biotecnologia e eugenia. Biotecnologia é o novo nome
da eugenia, que foi massacrada e envelhecida na Segunda Guerra. Então, eles, para poder falar em eugenia, hoje eles falam em biotecnologia, criaram o nome. Então, até um certo ponto, isso é eufemismo. São poucas as pessoas que já perceberam isso. Mas quando... Eu sei porque eu já venho falando isso há algum tempo, desde que apareceu essa palavra biotecnologia. Quando você bolou para fazer, você teve algum critério assim? Meu critério é o que eu escrevo. Isso tudo aqui me ajuda demais nas coisas que eu escrevo. Que eu faço uma série de enumerações horizontais e verticais. Não estou dizendo então, é muito importante a sinonimologia. Esse critério da proximidade e desproximidade... Ah, sim, mas isso eu já usei lá no Homem Urbanizado, tem vários capítulos sobre esse assunto. Mas vamos dizer a desproximidade... Agora, essa listagem aqui, ó, eu ainda não tinha trazido nos verbetes, não, já expus em outro lugar. A desproximidade... Ela chega até onde? O distanciamento, a distancêmica. Olha, isso vai ao infinito, né? Não, mas nesse... Aí cria o gap. O gap é a brecha. Da taxologia. Né? É. Agora vamos entender adágio e anexim. Anomalia e aberração. Por exemplo, anomalia e aberração é uma coisa um pouquinho diferente da outra. Mas é pouco. É. Aura humana e energosfera também é diferente. É próximo. Energosfera mexe com o processo da energia geral. Aura é aquilo que você vê. Não quer dizer que você está vendo tudo, não. E eu ainda uso outra, psicosfera, que essa é mais assentada na cabeça da pessoa. A aura também quase sempre é um processo de coroa energético. Agora, boato e factoide. Boato é a conversa fiada, o besterol popular. Factoide é o nome técnico da política. Qual político não faz, ou que não lança, ou que não exterioriza factoide? É difícil. Mas aí não está tão próximo. Embora tenha conexão grande. Conceptáculo e receptáculo. Esses parecem muito, mas, do ponto de vista, o conceptáculo é mais adequado. Consciênciula e consciência mirim. Esse parece muito. Está próximo. Agora, consim eletronótica e consim trancada. Esse aí, o que você acha? Esse é bem diferente, no entanto, é tudo igual. É diferente, mas é igual. É muito diferente, mas é uma igualdade total. É uma similitude incrível. Na escrita você pode usar os dois termos. Não, eu deixo por sua conta. Então, mas agora, vamos estudar outros. Por exemplo, escala e faixa. Esses, às vezes, são bem diferentes. A escala pode... Agora, no entanto, muita coisa você pode usar ambos. Você escolhe. Tem muito a ver, mas são diferentes. Agora, o que mais? Filologia e linguística, você acha que elas são diferentes? Não é a mesma coisa, mas se aproxima. Elas são diferentes. Tem aproximação grande, mas não é a mesma coisa. Agora, gerontologia e geriatria são diferentes? Ô, Roberto, você que é especialista. Só na forma. Mas na forma, né? Você sabe que não é, né? Gerontologia é a ciência grande da cosvisão. A geriatria é a medicina do velho, do idoso. Agora, vocês veem que essas nuances é que eu quero que vocês examinam para fazer as suas redações. Professor, eu estou provocando, espicaçando e mexendo com vocês nesse sentido. Professor, desculpa pular aqui, até que não é a minha vez agora, mas é só porque o professor comentou o trafar e traço fardo. No caso, são expressões geografias diferentes, mas o significado não é idêntico nesse contexto? Aí é mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui tem muitos que são mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, leve e light é a mesma coisa, né? Questão de idioma. Mas no contexto aqui, pela definição lá, seriam expressões que se equivalem. Você vai olhar muito próximas, que né? O negócio é isso aí mesmo. Eu vou ler tudo o que é. A variação vernacular é o vocábulo ou expressão equivalente, muito próximo quanto ao sentido e ao emprego de outro.
te vira. É que esse muito próximo aí Te seria vira, quer idêntico, dizer, não é? te mexa, né? No caso seria, você deve se mexer, você deve se virar. Mas no colóquio a gente fala, te vira. O doutor te vira, a dona te vira. Na taxologia, Agora, por exemplo, período e fase. então, na taxologia tem uns que não são tão próximos. Tudo Pois bem. mas eu acho que você tem que se mexer, sabe? Porque tudo tem, next door. Next door. Como eu gosto de... Agora, ó, vamos pensar aqui sectarismo e facciosismo. O que você acha? Uma facção é do mesmo tamanho de uma seita? Nem sempre. Então vamos começar a pensar nisso. Vocês estão começando a ver como é que os assuntos são mais complicados do que a gente pensa? E eu não estou complicando as coisas para vender facilidade, não. Isso é baseado em fatos. Agora, prevenção e profilaxia. Vocês acham que isso é a mesma coisa? Não é. Tá certo? Reciclante e retomador é a mesma coisa? Em certas coisas, mas não é. Tá certo? O reciclante é aquele que está reciclando alguma coisa muito séria. O retomador, ele está caminhando com a coisa que ele já começou. Agora, no fundo, ele está reciclando. Ou reciclou. Ou alguma coisa nesse sentido. Agora, sincronicidade e interatividade é a mesma coisa? Não é. 16? Evoluciólogo e orientador evolutivo. Eu gosto mais de outros. Sabe? Como é que é? Tem outro nome que eu uso. Esse eu não vou falar. Tem um terceiro que eu uso. Você sabe? Orientólogo. Orientólogo. Olha lá, o miserável aí, ele guarda tudo. Não, eu tenho que chamar, eu chamo de filha da mãe, de miserável. Tem uns, filha da mãe também é uma coisa carinhosa, né? Muito carinhosa. Mandar o cara falar, mexer com a mãe. Agora, afinal de contas, nós aqui não somos filme. Nos filmes eles falam palavrão, às vezes num filme eu vi 20 vezes, eu contei. Agora, tocador de obra e homem de ação, é a mesma coisa? Não. O que é? Na página 44, sim. Antagonismologia. Aí Sim. tem assim, o antagonismo, afetação formal, variação vernacular. Sim. A variação vernacular é essa que nós estamos estudando. A afetação formal é a hora que a pessoa começa a ficar afetada demais dentro dos parágrafos que ela escreve. Então está muito afetado, passou da conta. Por exemplo, usando palavras esdrúxulas, usando palavras mais difíceis, ou usando sem explicação de nada. Aí fica afetado. Outra hora, quando começa a fazer muita literatice dentro do texto. Isso também na redação é afetação formal. Então, o processo da forma, que a pessoa exagera, né? O processo, por exemplo, lá do Thomas de Gongora, é a mesma coisa, gongorismo. Tá. Na femininologia, na última linha, tem uma série de variações, e aí tem assim, a gramaticona, isso é femininologia. Isso onde é que está que você está última lendo? Linha, hein? femininologia. Feminologia, sim, o que é? Gramaticona. Aqui, a gramaticóloga, a gramaticógrafa, a gramatóloga, a gramaticista, a gramaticona, a gramatiqueira, a gramatista. Precisa explicar mais? Não. Agora, se você olhar lá em cima, tem tudo em homem lá, tudo de macho. O gramaticólogo, a gramaticóloga, só para ninguém reclamar. Tá Mas certo? essa gramaticona existe ou você que inventou? Não, tem a maioria disso aqui existe. Não foi eu que inventei, não. Essas coisas já existem. Em matéria de gramática tem mais do que isso, tá? Eu quero te lembrar. Agora, por causa das gramatiquices. É muita bobagem que tem em matéria de gramática. Mas olha, eu sou favorável à gramática, tá?
Eu meto o pau nas tolices que se falam sobre gramática, mas agora eu sou favorável. Outra coisa, eu sou diferente desses gramatólogos do Brasil que estão contra essa mudança da língua portuguesa. Eu acho que tem que mudar e muito mais do que isso, para a língua ficar mais exposta e melhor para a gente escrever e todo mundo entender. Mudar a forma. Mas tem gente aí, os mais velhos, a nova geração vai ter toda que dessomar para isso aí caminhar melhor. Porque os velhos estão tudo gritando. Velho que eu estou falando da minha idade, para um pouco mais tal. Portugal vai ser pior. Ah, não. Portugal, aquele povo, a bitola é grande. Dizem que a bitola foi criada em Portugal, foi inventada por um português. Dizem isso. Lá em Mato Grosso, você já falava isso para mim. É que a resistência deles é maior, porque eles acham que nessa nova forma se aproxima muito mais do português brasileiro do que do deles. Para eles parece perder terreno. Mas o problema é que eles sempre vão reclamar. Português é o português deles, é o lusitanismo, e não tem outro. E acabou. E acabou. Fim de papo. Durex. Tem que ser durex e acabou. Tá certo? Duralex, Sedlex. No cabelo, Sogumex. Não é isso? No durex, Sogumex. Isso é que é o pior de tudo. Tá certo? Mas olha, fala. Você acabou já? Acho que acabou. Valdo, na antinomologia não daria para colocar o oxímoro? Não seria? Oxímoro? Oxímoro é uma variação, mas ele talvez fosse aí para a gente estudar, para colocar no paradoxo ou qualquer coisa. Você estuda aí, oxímoro. E outra coisa aqui na listagem da página 45, Valdo, o item 40, surto, crise. Você pode falar mais de... Surto e crise. Qual que seria a diferença, caso tu a crise geralmente é um negócio mais amplo. Surto, ele é mais rapidinho. Entendeu? Mas os dois, no caso... Vocês estão vendo como é que essas coisas existem? Vocês não vão ver isso em parte nenhuma, o povo não estuda isso. Mas a minha pergunta então é assim, no caso os dois seriam detonadores ou provocariam uma reciclagem ou não necessariamente? Porque a crise sim. Não, os dois são patológicos. Sim, mas agora a crise pode ser uma crise econômica, etc. Tá, mas vamos eles então... usam com mais amplitude. Mas então no caso... Ela é mais cosmovisual. No caso da crise de crescimento que a gente fala tanto aqui, que a pessoa tem que... Você fala sempre assim, se a pessoa não está em crise, está errado. É a crise de crescimento. Tá. O surto nem sempre ele vai provocar... Não, o surto quase sempre é um processo patológico. Grande. Agora, uma crise, ela tem esse atenuante, crise de crescimento e outras cositas mais. Mas a crise é mais usada do que surto. Surto quase sempre é mais específico para algum processo de excesso, principalmente emocional. E quase sempre o surto ele tem processo de assédio no meio, Valdo, ou não? Não, isso varia muito, né? Às vezes tem alto assédio, tem. Isso é comum. Pois é, o surto do gripe, é questão de doença, né? Entende? Agora, o que eu quero é que vocês examinem que a gente tem mais palavras, não são só essas que vocês estão usando. O problema é esse. Aqui eu estou ajudando mais o Antônio com a consciência, mas em parte eu estou ajudando vocês. Porque tem também um ou outro aqui, ó, light, homo sapiens sereníssimo, full time. Lá tem. Sou Valdo. Sim. Aqui. Aqui. Na página 45, parâmetros, o senhor fala de recursos didáticos até os filológicos. Poderia dar um exemplo desses recursos? O caso é o seguinte, no contexto da experimentologia, a complexidade da consciência exige o emprego de todos os recursos didáticos, até os filológicos, com o objetivo de o comunicador ou mulher permanecer nos parâmetros da técnica da circularidade, sem extravasar as expressões com duplicidade, redundância, pleonasmo e bato-pensenes, além de evitar cair nos excessos do gongorismo e da verborragia. Os filológicos. Filológico, aí, no caso, é a hora, por exemplo, que uma pessoa começa a examinar mais determinado assunto e começa a usar esses termos mais técnicos, tipo lexema,
e outros mais. Você está entendendo? Que hoje eles batem muito nisso na universidade. Às vezes você tem que entrar numa coisa dessa, não tem jeito. Você está entendendo? Tem que falar o processo do idioma dentro de uma gramática mais avançada. Isso não tem jeito. Agora, o que se passa? A complexidade da consciência, às vezes, exige isso. E eu tenho que falar nessas coisas aqui, e lá no Homo Urbanizatus, eu falei com muito mais detalhes sobre isso. Umas aproximações simples e outras coisas mais. É só pegar aqueles capítulos que você vai ver, os dados. Agora, esse aqui, eu estou fazendo específico, para chamar a atenção. Entende? Tanto o verbete de ontem, que foi a matematização do conceito, eu não estava, não sei se alguém perguntou, mas como o de hoje, isso leva a gente a ficar mais atento ao conteúdo dos fenômenos. Não, e não é só isso. Tem uma coisa que eu acho que eu devia te cobrar quando eu falo essas coisas. Isso aumenta seus dicionários cerebrais. Isso é a coisa mais séria que tem, porque aumentando seus dicionários cerebrais, isso vai, vamos dizer, ecoar, dar ressonância no seu próprio corpo. Não, associação, mas o problema é dicionário cerebral. Aí é o sinonímico principal, mas ele entra no antonímico, porque tem alguma coisa aqui que o povo vai acabar chegando na antonímia. E entra também no analógico. Isso aqui já é analogia, já é estudo analógico, já é estudo de ideias, né? Mais avançadinho. Então, eu acho que isso aí é que é o ponto que eu tenho que me bater. O que é que eu tenho falado aqui esse tempo todo? Que falta é o processo da expansão da ideia, porque não há cosvisão. Nós temos que trabalhar nisso para expandir essa cosvisão. Como é que vai expandir uma cosvisão sem mexer no dicionário cerebral? Não tem jeito. A gente tem que bater nesses 3 dicionários. Tá certo? Agora, com o passar do tempo, eu acho que a maioria aqui vai começar a ver, quando está lendo alguma coisa, os autores começam a repetir determinada expressão. Vocês vão marcar isso. Eu faço isso desde que era rapaz. Eu não consigo ficar sem isso. Então, você vê a fraqueza do autor. Quando é um autor estrangeiro, se ele repetiu demais um assunto, ou uma expressão, ou uma palavra, chega um ponto que você vê que não é o tradutor, é ele. Isso é o pior que tem. E olha, é muita gente assim. A coisa é muito séria. Vocês sabem que uma vez eu fiz uma crítica disso, mandei para a editora, mas eles não quiseram publicar a crítica, mas consertaram o livro, que eu falei que estava tudo errado. Só numa página tinha 22 Qs. Página normal. Não estava explicando nada sobre Q, não. Agora, a partícula Q tinha 22. Agora, isso, na outra parte tinha 21, na outra 19, na outra 40. Uma loucura. Mas a de 22 é que começava tudo. E outra coisa, o cara é tido da literatura, é um nome da literatícia aí do Brasil. Mas não falaram nada sobre isso. Mas o livro foi corrigido. Na surdina. Nem responderam, ficaram danados da vida comigo. Agora, veja, se nós formos fazer crítica, vocês sabem que eu tenho resenha crítica de mais de 80 livros, que o Antônio estava até querendo fazer um livro com isso. E livros bons, livros que a gente que interessa para a gente, fazendo um resumo disso, que é a heterocrítica, né? Mas você queria falar alguma coisa? Na taxologia, pela proximidade, aí só tem sinônimos? Também estou perguntando. O que? A proximidade? Não, dessas palavras são sinônimos? Algumas. Algumas. Mas existem... Mas nem todas. Tem umas que você pode falar que é sinônimo, mas está um pouco forçado. Sinônimo e analogia, as 3 coisas tem? Aí tem. Aqui tem de tudo. Agora, o que eu quero é que você estude isso. O negócio é a gente analisar. Né? O processo é você tirar suas conclusões e ver como é que você aplica no seu texto, na sua redação. Agora, há muita coisa para se pensar. Qual foi o critério que você usou para selecionar os parasitas de linguagem que você não usa mais no seu texto? O critério é o seguinte, é porque ele embola o texto que você faz
e dispersa a ideia e a atenção e a concentração mental do leitor. Agora, do jeito que eu faço, eu vou direto aos finalmente e corto os intermediários. É como se eu estivesse afastando os médios, saio do corpo e vou lá e falo diretamente com o evoluciólogo. Então, aqui é a mesma coisa. Agora, eu cortei até agora, são 29 tipos de parasita de linguagem que eu considero. Agora, ó, existe muito mais do que isso, tá? Eu tirei o grosso para ver se a gente pelo menos lança a moda. Tem muita gente que já está usando esse estilo. Uma vez também você falou sobre a enciclopédia como sendo um misto da cultura popular com a cultura erudita. Você podia explicar isso um pouco mais? O caso todo é o seguinte, na hora que eu pego uma linguagem erudita e mostro essa linguagem dentro de formas populares, eu estou fazendo um casamento da plebe com a monarquia. Você entendeu? Então é muito engraçado. A rainha vai casar com o pedreiro, ou com o Garibaldo. O Garibaldo vai casar com a Elizabeth, quer dizer. Então é isso aí que eu quero chamar a atenção. Então pegou a... Garibaldo, vocês sabem, é lixeiro, tá certo, Gari? É o Gari que carrega o balde, Garibaldo. Mas são as ideias que são eruditas ou a linguagem que é erudita? Como é que é? É que eu não peguei. Misturou, foi a linguagem erudita? Não, eu misturei tudo. Eu misturo o conteúdo, a linguagem, a forma, o modo, a apresentação e as técnicas. Eu uso técnica erudita e uso técnica popular. A linguagem erudita e popular, ela fica mesclada dentro do que eu faço. Agora, você vai ver isso e não tem jeito da pessoa vir contra. É o seguinte, que os meus verbetes são apostilhados, mas há ideias que são mais aprofundadas. Essa de hoje, por exemplo, ela não pode ser muito profunda, porque está falando de linguagem, é da conformática, mas tem algumas que são profundas. Teve uma dessas, aquela que deu uma crise aqui de muito grito sobre filosofia, vocês lembram? Não faz muito tempo. Faz um mês por aí. Aquela era erudita. Eu falei assim, hoje o assunto é erudito. Foi preciso explicar uma opção de coisa, tudo. Exegese, hermenêutica, aquele negócio todo. Deu um gado danado aqui, até a gente expor. Então, veja, ali uma linguagem, vamos dizer, ao mesmo tempo erudita e popular. Popular por quê? Tudo sendo feito com tradução direta no apostilamento. Apostila é síntese, é resumo. É uma linguagem quase que tati-bitati, é telegráfica. Agora veja, olha as técnicas que eu uso. Essas 70 sessões que eu estou usando aí. Agora, de qualquer forma, essa mescla não é uma tradução assim popular, né? Porque se a pessoa não tiver certo nível, ela não tem entende. jeito. Para você estudar a consciência, não tem jeito de popularizar isso mais. Eu acho que eu já cheguei no limite das minhas possibilidades. Eu, pelo menos, não tenho mais chance. O que eu podia popularizar, eu já fiz. Você veja, eu não trouxe aí até trocadilho, tudo. Mas aí, tem anedota, eu mostro as palavras todas. Quando você apresenta gírias, essas expressões bem coloquiais, isso, é por causa disso. De um verbete mais sério, qual que é a intenção? A intenção é dizer que tudo isso faz parte da natureza humana. A gente não pode dispensar. Um palavrão faz parte da natureza humana. Nós não podemos dispensar. Como é que a pessoa vai entender a baratrosfera se ela não estudar o palavrão? Como é que uma pessoa vai estudar o que é uma consciência bem avançada se ela nunca viu nada sobre pornografia? Ela tem que saber o que é pornografia. Então eu acho que a gente tem que estudar tudo, selecionar o melhor e chamar atenção para a evidência do momento evolutivo, aquilo que interessa. E, em parte, é o que eu faço aqui com vocês. Agora, veja, você mesmo fez aquela listagem, essa última lá que você fez e me deu. As nuances que tem ali, você vai encontrar aquilo aonde? Em qual livro? É verdade ou não é? Agora, veja, aquilo tem essência
até um certo ponto, erudita. Mas agora, vamos traduzir aquilo. Eu já fiz alguns, viu? Hoje mesmo eu estou fazendo a Recim Grupal, que é a que você colocou lá. Agora, tem ali muitas. Aquela lá, você ultrapassou as outras suas. Isso mostra que você está estudando mais. Você está entendendo? Você está pescando os detalhes que passam despercebidos aí para a maioria. Mas é por causa da tertúlia, né? Eu sei. Você revê e tem visão de conjunto. Aquilo que você leu ontem, você vai ler hoje. Isso aí te dá uma... É o processo de se assenhorear do finding da dissociação. É isso aí. Agora, ali tem ideias boas. Eu sei dessa ideia. Algumas batem com as minhas, que está na minha listagem para fazer, entendeu? Então, isso mostra que você viu. Algumas você já fez, foi o da semana passada. Foi. Mas você não sabia que estava feito. Outra coisa, eu tenho mais um monte que você não sabe que está feito. Eu tenho mais 70 lá. Quando você escolhe entre erudito e popular, você vê essa questão de... Tem palavras que explicam melhor. Ela é popular, mas explica melhor. A gíria, em tese, ela sempre expõe melhor para a maioria. Que aquilo foi criado pelo próprio povo. Agora, o erudito, não. Ele foi criado no laboratório, dentro de casa, no escritório, na pesquisa, na biblioteca, na holoteca. Então, aí é diferente. Un petit comité. Foi específico. É um grupinho. O popular ele vai explicar melhor também para o grande público. A gíria sempre ela pega grandão. Se aquilo pegou, caiu no gosto do público, quer dizer que é um processo popular. Mas certas palavras tem que usar o erudito, que também, vamos dizer, eu já falei aqui para vocês que eu fui defender o Fatos e Fotos lá na Manchete. Nós tínhamos um jantar lá, da cúpula lá dos processos de comunicação, junto com o povo da Manchete, lá na sede da Manchete. Eu fui lá representando uma empresa, por causa da bolsa. Então, no jantar, com todo mundo, tinha uma pessoa do meu lado, que era também um dos responsáveis pela revista na ocasião. Eu, então, comecei a defender. Eu falei assim, olha, os últimos 3 números da revista apareceu muita gíria. Eu sou 100% favorável que vocês levem isso à frente. Eu falei assim, nós estamos fazendo, mas isso vai durar pouco, nós vamos cortar. Eu falei assim, a revista vai fechar. E continuei jantando. Vocês já viram, Fatos e Fotos sumiu. Logo depois ela sumiu da praça. Agora, eles tinham começado a fazer um negócio mais giriesco. Entende? Chamando atenção para isso. Eu falei assim, o mundo precisava dessas coisas. É bom vocês arranjar uns dicionários de gíria e mandar para lá, para eles fazerem o texto. Isso pode ajudar muita gente. Desde que tenha bom gosto, a gíria é uma linguagem igual às outras. Mas no nosso caso você usa, por exemplo, o popular bastante. Tudo bem, concordo com isso. Mas a intenção tua é justamente para explicar mais, porque o nosso público... É para explicar mais e mostrar as diferenças de uma coisa com outra. Você já deve ter percebido que quando a gíria é muito giriesca, ela vem comigo, ou, entre aspas, muito raramente, mas quase sempre ela vem em itálico. Pode olhar. Agora, dentro desse padrão, você tem uma dosagem, porque se também for demais... Tem, você não pode fazer só isso. Agora, eu já fiz páginas só de gíria, quando eu estou estudando a gíria. Isso também tem. Outra coisa, eu já fiz páginas e páginas só de cacófato, quando eu estou estudando cacófato. Isso faz parte do serviço. Agora tem uma terceira coisa que é o estrangeirismo. O estrangeirismo em geral também porque explica mais. O estrangeirismo que eu quero mostrar divide o universalismo. Uma pessoa que é da holofilosofia e do universalismo, ela tem que admitir o estrangeirismo. E é universal. E outra coisa, nacionalismo para mim, esse nacionalismo estridente, eu acho isso de vomitar. Por quê? Isso é contra o Estado Mundial, é contra o universalismo, é contra a humanidade, é contra a parapopulação do cosmos. E eu sou contra, você sabe, parede, porta, janela, fronteira, limite. Eu acho que tudo tem que ser devassado e aberto. Agora, eu vejo que no Brasil se usa bastante estrangeirismo. Em Portugal, por exemplo, quase não se usa, não sei. Pelo que eu vejo. Não, porque eles são os criadores da língua e eles prezam demais a língua mater que eles mesmos criaram. Então, tem tudo isso. Nós não.
Nós aqui não criamos a língua, nós temos mais liberdade, e não é só liberdade, a gente usa a língua melhor. Eu não sei se Por quê? Não há inibição. Não sei se o lusitano, ele é inibido com a própria língua. Não sei se é geral para a Europa, mas Portugal eu vejo porque eu leio. Não, a Europa toda ela é tradicional, e eles estão defendendo. Os piores lá são os franceses, com o processo lusófono. Tudo se traduz para lá. Olha só, o processo da informática na França é de vomitar. Mas é processo de nacionalismo que está... Nacionalismo burro. É aquilo que eu chamo da política nacionaleira. É o pior que tem. Por exemplo, politicamente correto. A maior parte disso se pegou no mundo inteiro a partir dos Estados Unidos. Também está tudo errado. É muita besteira que tem nisso. Então, a cartilha que fizeram do politicamente correto em Brasília está cheia de besteira. É um livro. Foi feito até pelo governo. Agora, não sei se o pessoal sabe que no meu tempo, quando eu comecei a estudar, os professores, pelo menos meus, eram contra estrangeirismo. Quer dizer, tinha não, até hoje educação, tem gente que não chega português. Lá. Agora, escuta. Eu já contei aqui o caso das mensagens do Mário Palmério. Você lembra que eu falei? Foi baseado nisso. O Mário escreveu livros regionalistas. Então, o linguajar, o estilo... Entende? O próprio vernáculo que ele usava era regionalista. Então, chegaram para o filho dele e falaram assim, ó, receberam umas mensagens psicografadas do seu pai, nós queríamos que você examinasse. Trouxeram aquele monte de mensagem. Estava escrito Mário Palmério. Ele abriu, na primeira ele viu que estava cheio de estrangeirismo. Ele falou assim, esse não é meu pai. Meu pai era regionalista, como é que ele escreveu uma coisa com estrangeirismo? Liquidou. Eu conheci o Mário, eu sei também que aquilo é a fajuta. E o Marcelo jogou fora as mensagens. Aquilo não é do pai dele. Entende? Ele tinha que mostrar a personalidade. Você está fazendo uma mensagem, como é que faz? Agora, ele chega lá e começa a falar de outros idiomas. E o Mário conhecia até alemão. Agora, o que eu vejo também de Portugal, que eles pegam alguns estrangeirismos, aí eles passam por uma linguagem do português. Isso acontece também. Sim, alguns dão certo, mas outros não dão. É a mesma coisa, por exemplo, o Kevin quis traduzir todas as minhas expressões para o inglês. Algumas não deram certo. Agora, o pior vai ser aqui, ó, vocês vão ter trabalho com isso. Na questão do... Aqui, é muito difícil. Porque eu não estou vendo isso, eu quero é expor a ideia. Agora, o resto traduzir, a gente deixa. O que vai fazer, não é isso? O processo é que a criatividade é superior à comunicação. Isso é que nós temos que ver. E outra coisa, ela tem que vir antes. O que eu vejo, então, aí no caso é isso. Uma vida é pouco para fazer isso tudo que eu estou aí com essa jactância. Fazer uma enciclopédia da consciência, uma vida, isso é bobagem. Mas a gente tenta, né? Mostra uma bobagemzinha. Depois a gente faz uma bobajona na próxima vida. Então. Até lá nós já vamos ter computador melhor do que esse, porque, segundo o Arthur, eu já esgotei o Windows, não tem mais recurso que ele possa me dar mais nada. E outra coisa, eu queria fazer, estamos aí com um big de um computador, que é de servidor, para colocar 8 CPUs, não vai adiantar nada. Para fazer com 12 mil páginas, não resolveu nada. Ele já tentou tudo, já pesquisou tudo, não tem jeito. Então, o negócio é mudar a estrutura do computador que a gente tem e ficar do jeito que nós estamos, porque não vai passar disso. Agora, eu queria agilizar isso, que está dando tilt demais. Agora, você veja, é uma pena. Coloca mais computador lá dentro, tudo, não resolve. Então, veja, é aquilo que eu falo, os informáticos, antes de tudo, são anarfas. Sempre foram. Sempre, você lembra que eu brigava isso com o Henrique, com o povo toda uma briga de foice no escuro? E continuo, viu? Toda a minha posição são os anarfas. Não tem jeito. Não, é só feito para opúsculo. E olhe lá. E olhe lá. Mesmo assim não é problemático. Agora, vamos ver, né? Quem sabe que a gente falando, alguém vai ter alguma ideia aí, resolve aí a tecnologia. Eu só quero o seguinte, que alguém me arranje um jeito de ter um arquivo que eu possa escrever 15 mil páginas na hora. Da página 20
a página 13.784 na hora. Pif, é isso que eu quero só. Mas fala aí, Eliel. Sr. Valdo, queria tirar só uma dúvida, embora não está diretamente com o verbete, mas pode estar indiretamente. Qual que seria a raiz, em termos de conteúdo, entre acomodação e alienação? A raiz que você quer? Isso, comum entre essas duas, entre acomodação e alienação. Aí é intenção, intencionalidade. É essa que leva você a se acomodar ou não. Tá certo? Sr. Valdo, mais uma pergunta. Como que a acomodação, a alienação, pode afetar a imperturbabilidade, quer dizer, a pessoa não fica perturbada nas suas manifestações? Olha aqui, o caso todo aí no caso é a pessoa ser ponderada em ver qual é a prioridade daquilo que ela quer, qual o objetivo. Não sair do megafoco. Alienou, a pessoa está fora do megafoco, já acabou tudo. Agora, qualquer outra coisa, se ela ficar exasperada, também já não tem mais equilíbrio. Então, o processo é você ficar no megafoco com equilíbrio. E isso precisa de intenção, precisa da vontade, precisa de disciplina, precisa de organização. Senão não chega lá. Muito difícil. Mas aqui nós temos aqui umas perguntas. Usei a expressão rumática, evolutiva, e não está dicionarizada. Entendo que o sufixo ático está qualificando a palavra rumo. Como devemos proceder na escrita conscienciológica ou de um verbete, quando a palavra não está dicionarizada, levando em consideração as técnicas de escrever e autonomia inventiva? A primeira coisa, você tem que fazer a palavra, se ela é nova, olhar a técnica de formação de neologismo. Eu, por exemplo, a maioria dos que eu crio aqui, são todos eles dentro de determinadas técnicas. Uma delas que eu uso muito é o acrônimo. Você tem que estudar e ver. Agora, veja, é bom olhar sempre na internet se já existe a palavra. Quase sempre a gente está reinventando a roda. Alguém já escreveu sobre aquilo. De 10 palavras que eu procuro, geralmente 2 não tem impacto nenhuma. Mas 8 já tem gente que já usou. Esse é mais ou menos 80%, que é a média. Agora, por exemplo, rumo, isso aí é preciso de ver com calma. Porque tem um processo de direção e rumo. Isso tudo tem que ver como é que fica. Dá lá para ela aí o microfone. Ali. Então, essa palavra surgiu no trabalho de expansão de verbete para o senhor aí mesmo. E aí eu que questionei se essa palavra... Eu fui procurar essa palavra. O único dicionário que tinha essa palavra dentro da lexicomática era um meio esotérico. E na internet, no Google, não tinha essa palavra nesse sentido de rumo. E a pessoa colocou no sentido de rumo. Então, eu que questionei se a palavra era adicionalizada ou não, para poder entregar para o senhor o trabalho. Aí ela está perguntando direto para o senhor, e eu fiquei também numa sinuca de bico aqui. Porque... Agora, ó, a ática... Vale a pena entregar, então... Ática ou ático não é um sufixo dos muito bons, não, tá? É tanto que muita coisa eu troco, eu mudo. Então, nesses casos, assim, professor Valdo, é melhor entregar para o senhor e o senhor fazer a avaliação, ou vale a pena a gente... Não, faz a sua parte que depois eu vejo. No fim, eu dou uma rebordosa geral. Mas é importante, então, entregar do jeito que está. Às vezes é bom. Tá, a gente eu queria saber. Agora, outra coisa. Para a pessoa perceber suas variações vernaculares, ela precisa ter autopercepção da sua comunicação. Como a pessoa pode perceber seus auto-enganos na comunicação? A primeira coisa é o seguinte. A primeira coisa que a pessoa precisa é ela fazer uma revisão do texto dela e ver o que é que tem que ela pode mudar. Se ela vê que uma palavra está se repetindo demais, ela tem que procurar outra para colocar no lugar, desde que não mude aquele sentido, a acepção, o que ela quer dizer com o meaning, a significação do processo. Agora,
precisa de ter autopercepção sobre o próprio texto dela. Isso aí precisa da comunicação. Se nós não tivermos, como é que fica? Sempre é bom a gente se colocar na posição do leitor e da leitora, do jovem e do maduro, do adulto, para ver como é que ele vai reagir perante aquilo que a gente escreveu. Agora, ó, eu uso aquela técnica dos americanos, quer dizer, contra os americanos. Que eu estava lá, passamos uma noite fazendo uma revisão e, segundo os americanos, eles queriam mudar tudo. Porque eu falei, ninguém vai entender o que você está escrevendo. Então, eu prefiro não escrever, não publicar com vocês. Eu publico meu modo. Eu não quero torcer o que eu penso para fazer um negócio renquen, normal, de todo mundo, tipo americano. Então, tudo aquilo que eu estava fazendo ênfase, estava caindo com a linguagem dos americanos. Eu falei assim, não, essa eu não entro. Joguei fora. Não entro nessa. Você sabe que isso tudo aconteceu, né? Lá em New York. Passei uma noite fazendo lá o artigo, o negócio todo. Depois eu mudei tudo. Não vale a pena. Eles não têm ideia disso. Eles querem vender para ganhar dinheiro. Então não interessa mais nada. Agora, não há profundidade do assunto. Precisa de aprofundar os assuntos. Eles não aprofundam. É tudo superficial. Não, senão ninguém vai entender o que você vai escrever. Vai. Tem um que vai entender, já valeu. O resto não interessa. O resto é você. É a aura popularis, é o processo da Robex, é a pessoa bitolada, não dá. Então, a bitola popular, se ela é do povão, ela é ótima. Mas quando pega os literatos, é coisa da baratosfera. Agora, como a pessoa pode perceber seus auto-enganos da comunicação? É fazendo a revisão do problema e perguntando para todo mundo o que achou depois que houve a publicação. Olha o que é que fizeram, quais são as observações feitas, ou análises, ou críticas que vieram de fora sobre o texto. A gente sempre ganha com heterocrítica, aquilo que a pessoa fala, a gente sempre ganha. Vocês veem que hoje eu tenho até a Rosa, tem a Kátia, tem a Adriana, que quando está aqui, todas elas guardam aí certas coisas que servem de crítica para aquilo que eu estou escrevendo. Eu levo isso tudo em consideração. E todo mundo aqui que fala também, eu levo em consideração. Eu mesmo já disse, que às vezes eu dou conta na hora naquilo. Não, eu fiz isso por causa disso. Mas chega lá, na hora que eu vou mexer, eu não, até que é bom a gente mudar. Tem coisa que eu jogo a toalha na hora. A melhor coisa que tem é que se eu pudesse, tudo que eu escrever, depois jogar a toalha em seguida. Aí ia ficar tudo melhor. Seria o máximo. Está entendendo? A maior bobagem que tem é você escrever uma coisa que ninguém fez crítica. Isso é a maior besteira que tem. Tem que ter crítica. Qual é o melhor livro? É aquele que foi mais criticado. Mas olha, fala. Nessa variação, um tempo atrás, teve uma discussão sobre a mudança de mental somática para mental somatologia, que até o Antônio reclamou. Isso, foi. E que nós já estamos mudando pouco a pouco. O Everton está fazendo a mudança. Tá. E nesse sentido... A mental somatologia está no lugar, em primeiro lugar, não é mental somático. Uhum. Qual que era a ideia inicial e por que não... A ideia inicial é que eu tinha que falar com as palavras sesquipedais, esquecer. Agora não, eu já estou trazendo as sesquipedais. Está entendendo? Porque se eu falasse isso no início, ninguém ia entender, porque ia ficar uma coisa muito hermética. Agora, hoje não, vocês já viram que eu sou capaz de falar a gíria, o baixo calão, brabo, sério, e sou capaz de falar o erudito, se precisar, em certas coisas. Não é tudo, mas alguma coisa a gente aguenta, né? Então, se eu entrasse com isso no início, ninguém ia ler nada. Já reclamam que o meu negócio é muito... Aí fica aquela repórter de Brasília, que fez aquele negócio um dia inteiro fazendo a entrevista comigo, subia a rampa, descia, filmou isso, filmou aquilo, uma cena disso, a cena de outro, e eu deitei palavrão de tudo que me pediram. Passa um mês, não publicam nada. Então, a Malu telefona. O que houve? Assim, ó, não dá, nós não entendemos, é muita coisa com o homem. Então, espera, eu vou aí. Aí ela foi lá e fizeram uma publicação, cortou alguma coisa, publicaram alguma coisinha só para constar. Entende? Não adiantou nada.
Agora, veja, eram 2 focas. Um fotógrafo foca e uma repórter foca. Então, como eu não estava no Ártico... Uma outra questão. Quando o senhor substitui essa palavra, a mental somática, pode ter um outro sentido dentro do estudo da mental somatologia? A mental somatologia é mais uma ciência. Certo. Por isso que eu falei, o sufixo ática, ele não é tão bom igual certo. logia. Mas logia é o logos, a minha é o processo seria assim, da ciência, dentro é o do entendimento. Dentro do estudo do mental soma, essa palavra, mental somática... Mental somatologia é melhor. Certo, concordo. A pergunta é, pode ter um novo significado mental somática? Não, eu estou usando uma porção, eu tenho que usar e eu uso aquela. O povo vai entender tudo do meu jeito. É a variação igual às outras. Mas não poderia ter uma variação de sentido, já que a palavra oficial vai ser a outra? Não, isso aí é bobagem. Depende do que você escreveu, depende do texto ali, ó, que é a coisa. Esse é quem tem que olhar. Eu não acho que isso influa, não. Sabe por quê? Meu texto repete demais essas expressões. O universo é grande demais. Se eu não arranjar sucedâneo, você está entendendo? Regra 3. Se eu não arranjar sinônimo, eu estou perdido. Eu fico repetindo demais. Eu já repito alguns que tem que ser, que são essas, esses subtítulos das sessões, né? Definologia, tematologia, já teve gente que já reclamou disso. Mas veja, isso coloca direitinho o pensamento da pessoa. O maior burroide, ele vai direitinho aonde precisa, não tem jeito de sair, porque ele está preso. Eu faço currais do pensamento. A pessoa fica encurralada. Ou ela admite dentro do curral, ou ela tem que cair fora, vai para o campo. Ou, pelo menos, pelo pântano, né? Pelo pântano, vai lá. Sai do curral, vai cair no pântano. Não tem jeito. É o encurralamento da ideia. Você está entendendo? Encantoar a pessoa. Ideologicamente ou ideativamente. Ideologicamente e ideativamente. São parecidos, mas não são iguais. Mental somaticamente. Intelectualmente. Tá certo? Agora, vocês já viram que eu jogo com uma série de sinônimos, né? Qualquer área que vocês falarem, eu arranjo sinônimo para vocês. Porque esse é o dicionário mais fácil que tem, é o dicionário de sinônimo. Você queria falar? Osvaldo, assim, a pessoa que na escrita ela quer ter uma ideia original, o que vai ajudar mais ela? O estudo, a leitura, a reflexão, o recolhimento, a associação de ideias? Tudo isso que você falou, mas a coisa mais séria é ela pegar no universo daquelas ideias que ela quer escrever e ficar com o filé mignon desse universo. Pegar quem é que é o Papa dentro daquela área, pegar quais são as coisas mais novas que saíram a respeito e ler tudo, anotar tudo e ter uma visão própria, pessoal do assunto. Não, tem que ver tudo que existe sobre o assunto, a cosvisão do assunto. Isso é que é o ideal. Tá certo? Qual é a técnica para escolher a palavra principal? Aquela que é a mais abrangente, um grupo de sinônimos. Seria, no caso, a palavra-chave da chave. Por exemplo, arrogância, prepotência, orgulho, pesporrência, presunção, ostensibilidade, superioridade. Olha, aqui tem uma que é a mãe de todos. Qual que é? Eu vou ler para vocês falarem. Vocês sabem, olha só. Tem uma que é a mãe de todos. Arrogância, prepotência, orgulho, pesporrência, presunção, ostensibilidade, superioridade. Qual que é a mãe de todos? Orgulho. Está na cara. Então, essa é a que você está procurando aqui. Agora, o orgulho tem que vir o resto. Prepotência, arrogância, pesporrência são mais ou menos a mesma coisa. Presunção, às vezes, tem uma certa diferençazinha, pequena. Ostensibilidade já é outra coisa bem mais fácil, suave e menor. Como patologia, é uma patologia superficial. Agora, a superioridade também pode ser muita coisa. Então, essas últimas duas não tem nada a ver com o peixe. Agora, o orgulho, esse aí, o orgulho, depois do egoísmo, é a coisa mais séria dentro da parapatologia ou da patologia da natureza humana, né? Então, é muito importante. Agora, arrogância, prepotência, tem mais. Tem uma outra aqui, por exemplo, supremacia.
Se vai falar de política, tem que falar de supremacia. Mas é muito mais sério que isso aí tudo. Mas isso aí parece a listagem que você deu para a Flávia, que a Flávia leu, lembra? É, tudo aí, tá aí, mais ou menos lá dentro. Entrou na onda da listagem. Não, isso aí eu tenho já. Tem listagem minha sobre isso. Outra coisa, é só pegar o manual de redação da Conscienciologia, tem isso tudo. Tá certo? Quem é que está aí com a Cátia? Aqui, olhando na página 45, né, na listagem, então tem palavras que são únicas, um único vocábulo, e tem outras que são expressões. Como é que deve ter equilibrado isso num texto? A gente usar Olha, é muito difícil. Mais de uma palavra? Muito difícil. Por exemplo, você sempre deve dar valor para aquilo que seja um vocábulo e não expressão composta. Por exemplo, ó, a 38. Sociobiologia e psicologia evolucionária. Tem muita gente que gosta de psicologia evolucionária. Mas a sociobiologia está no meio disso. Para muita gente também. Mas não é bem a mesma coisa. Tá, há uma nuance aí no caso. Mas, por exemplo... Agora, por exemplo, tocador de obra e homem de ação. Isso também é um problema, porque as duas são expressões compostas. Mas quando a gente vê assim, a expressão que equivale ao termo, que nem a 16... Né? Então, falar evoluciólogo ou orientador. Evoluciólogo, eu prefiro quase sempre evoluciólogo, você já deve ter visto. Agora, ela é mais erudita do que orientador evolutivo. Tá, mas dentro daquele princípio de enxugar o texto para tornar a ideia mais na essência, vale a pena essa condição de tentar... Vale, mas às vezes isso é bom você fazer frase curta. Essa é a coisa mais séria que tem. Tá. E tem que ser frase curta sem ser tati-bitati, quer dizer, não pode ser coisa telegráfica. Mas a frase curta, às vezes, é que funciona mais nisso. Esse é o motivo que eu uso lá o Mega Pensando Trivocabular. Você sabia que já teve gente que já chegou para mim e falou assim, olha, não deixa de colocar nos verbetes o Mega Pensando, não, porque eu só leio isso. Agora, professor Valdo. É o infográfico, esse cara faz infográfico. Ele só lê isso. Eu leio, eu já tenho uma ideia do que é. Eu falo assim, então você fica feliz quando eu coloco 3, 5 de uma vez, né? Fica feliz. Agora... Nessas comunicações com esses amparadores mais técnicos, né, de mental soma, normalmente eles falam mais usando uma palavra só, não é? Do que... Não é bem assim. Não. O processo todo, quando o negócio é desse jeito, é na base de uma interação telepática. Essa interação telepática, ela traz uma conotação que transcende essa comunicação escrita. Mas eu queria... Eles não usam propriamente a palavra. Eles te dão aquela... uma estrutura do que estão pensando. Mas, por exemplo... Eu tenho usado a técnica deles aqui, eu não sei se você já percebeu. A hora que eu pergunto uma coisa, não falo a palavra. Eu só falo, não, mas aí aconteceu isso, aconteceu. Hoje mesmo eu fiz isso com o Wagner. Mas, por exemplo, não é... A hora que eu falei assim, ela foi casada com fulano e fez isso. Você está entendendo? Essa é uma das técnicas que tem. Agora, veja, isso é para mexer com a memória de todo mundo. Por quê? Guardar a estrutura da ideia é mais fácil, porque ela tem mais pegas, ela tem mais raiz no córtex. Agora, guardar uma palavra, ela é muito específica. E a maior prova disso é o seguinte, por exemplo, em retrocognição, num processo, por exemplo, a rememoração de uma projeção, a pessoa tem muito mais dificuldade de guardar determinada palavra específica, se tiver uma porção no meio, do que o que aconteceu, que afetou a ela. Mas então, por exemplo, se é um processo de emoção, a pessoa tem melhor memória. Mas não existe aquela técnica de a pessoa estar projetada e ela tentar guardar uma ideia... Pegar só aquilo que seja essencial. Por exemplo, um monte de coisa acontece. Então, ela guarda 5 expressões que significam aquele movimento todo. Isso é que é o ideal.
Mas, assim, no SCP-2, quando as pessoas fazem perguntas, as respostas são bem sintéticas, né? São. Então, por quê? Não, mas ali já não tem telepatia. Ah, tá. Ali já é ali está falando que é isso. O negócio é esse. Mas agora estou falando da telepatia. Por exemplo, eu com o enumerador. Tá. Mas tudo vem aqueles flash. Agora, veja, é necessário que esses flash dos episódios, que eles se ampliem cada vez mais para a gente chegar na pangrafia. Mas aí, porque a pangrafia é que é a mãe de todos. Por que nessas comunicações de campo, assim, eles são bem sintéticos? Porque ali é um monte de gente, a coisa tem que ser rápida. Eles são tudo mega pensantes em vocabulário, se for possível. É para facilitar também para quem recebe. É para todo mundo. Para guardar. O que eu comentei é que no curso da OIC, da imersão progestoterápica, os amparadores já estão falando mais. Você vai lá, faz uma pergunta e aí eles vão conversando com você. Mas possivelmente lá estão dando um diagnóstico. Então, para isso, tem que expor, porque está mostrando a situação. Se uma pessoa interpreta mal aquilo, como é que fica? Não, exatamente. Porque eles ela sai de lá com tuberculose, sendo que ela está até com defluxo. Não, mas também está tendo já, professor Valdo, assim, pelo menos eu vi, né, observei, várias perguntas de cunho institucional, mais abertas. E para isso eles estão falando mesmo, estão abrindo o verbo. Então é bem interessante. Não, é bom. E eles perguntam, você compreendeu? Aí, né, você fala, acho que não compreendi muito bem, pode explicar de novo. Aí eles explicam de novo com outras palavras, usando outras abordagens e muitas vezes com essa técnica do senhor aí, usar a nossa língua. Né? Então, não, eu falo de acordo com a pessoa. Né? Ele até falou assim, olha, você precisa que tal coisa seja o fiel da sua balança, falando na sua língua. Eles pontuaram a questão, falando na sua língua. Quer dizer, qualquer hora vai aparecer lá um dos jurisconsultos para falar umas coisas, umas verdades para você. Professor, aqui à esquerda, por favor. Esquerda. Aqui no Antonimologia, o item 6, termo invariável. O senhor colocou aí a questão de a possibilidade de você conseguir um sinônimo para qualquer coisa, né? E eu estava pensando, fiquei com essa dúvida, o que seria um termo invariável? Mas é um termo invariável. Tem uns que não tem jeito de você mudar. Arranja uma. Aí, você não tem nenhum? Pô, pensei aqui, mas não consegui não. Invex. Tá, mas você poderia variar como inversão existencial. TENEPS. Tarefa energética pessoal. Não, ele não muda, ele é só uma coisa. TENEPS é só uma coisa, ele é um acrônimo. É uma tarefa energética pessoal. Fim de papo, não tem outro jeito. Ele é invariável. Ele não pode ser outra coisa. Por exemplo, você não pode fazer doce de TENEPS, não existe isso. E nem também meia ou um sapato TENEPS. Isso é coisa comercial, não dá, não pega. Mas então o Trafor, segundo esse raciocínio, esse acrônimo, a maioria deles são assim, são termos invariáveis. Pois é, mas aparece que o Trafor, né, traz força. Sim, eu não entendi. Mas ele foi traduzido, traço, força. Essa é a tradução. Agora, o acrônimo é Trafor. Ele é invariável. O que você vai fazer com o Trafor? Te dou um tapa. É um Trafor? Não é. É tapa. Você entendeu? Existe uma Agora, diferença. o termo invariável, com o passar do tempo, pode criar uma série de condições. Né? Por exemplo, Epicom, por exemplo, já criaram coisas até comerciais com Epicom. Entendeu? Aí já mudou. Tem alguns assim. Né? Então existe uma diferença entre a variação vernacular e o termo invariável. E outra coisa, ele é diferente, ele está na antonímia, não está? É outra coisa. O grupo observa que é outra coisa. Fala lá, Ideal. Professor Valdo, na página 45, o item 37. Sincronicidade e interatividade. Eu falei nisso aqui. O que você quer?
Existe sincronicidade sem interação? Não. Existe toda sincronicidade tem interação. Existe interação sem sincronicidade? Eu acho que não. Pois é, aí você se vira e vê o que você quer. Existe interação sem sincronicidade, é isso que estou colocando. E o contrário também. Tem uma coisa que eu quero te dizer. A sincronicidade está bem dentro da cronêmica. É o tempo. É o símbolo. Agora, interação é um processo local, bem junto. Entendeu? De localização. É o next door. Então, é mais espacial. No caso, seria espacêmico. Ou, se você quiser, tem uns nomes para isso. Cronêmica e prosêmica. Perfeito. Tá certo? Quem é o próximo aí? É o Fontinelli? Não. Não é? Olha lá, ele está assim com a mão. Professor Val, naquela relação, né, das palavras que a pessoa não se lembra bem, fica a gaveta entreaberta. Isso. Isso é só em relação à forma ou em relação ao sentido também? Não, quase sempre é sobre a forma da palavra específica. Você lembra que existe aquilo, mas você não lembra qual a palavra. Quando a pessoa... Isso, nós todos temos esse problema. E o contrário? As palavras problema, a maioria são assim, hein? A pessoa lembra a palavra, mas toda vez ela esquece o significado daquilo. Que é isso aí é porque ela não aprofundou. Ela não vivenciou o processo. Quando vivencia, não existe isso. O contrário não existe. Nunca. É porque ela não vivenciou. Entendeu? Quando vivencia, acabou. Você articulou a manifestação pensênica. Entende? Isso supera o processo da forma. Agora, veja. Quando nós estamos falando nisso, eu te digo, quando eu falo aqui, eu falo o conteúdo. A pessoa vai arranjar a forma, que é a palavra. Entendeu? Agora, essa forma é que é a coisa que se esquece. O conteúdo é mais inesquecível. Entendeu aí? De modo geral é isso. A pessoa não veja assim que eu não consigo, em algumas palavras, casar o conteúdo com a forma. É porque você não estudou, você não aprofundou. Então, o seu conteúdo, no caso, não houve vivência. Se você vivenciar, não. Aquilo fixa. Mas agora, às vezes isso é que assim, tem aquela técnica que eu já falei para vocês, que muita gente, principalmente um jovem, ele faz muito disso. Ele lê uma coisa, depois sai aqui e vai falar com a mãe. Pois é, mas aí aconteceu isso, explica tudo que ele acabou de ler. A hora que ele fala, ele vai fixar mais aquilo. É o conteúdo que ele está guardando, que é a manifestação pensênica. Mas aí, por exemplo, aí eu lembro o exemplo, mas o exemplo ele é só uma parte do Mas não interessa, então é porque você não aprofundou. Se você lembrou o exemplo, você ainda ficou ainda na superfície, tem que aprofundar. Então, a pessoa que repete, conta lá, faz uma narrativa, expõe o processo, ela fixa mais. Isso é uma das técnicas, até quase que uma técnica, no caso, instintiva, né? A pessoa nem raciocina que ela está fazendo isso. O doutor lançou o holochacrologia e depois a energossomato. Essa variação teve um outro motivo? Teve. Processo histórico. Eu tinha que falar muito em chakra. Esse aqui, queria que eu colocasse energossoma logo no início. Eu falei, não dá. Você lembra? Vamos entrar com chakra até o povo acostumar. Depois eu passo para outra coisa. Hoje eu uso mais energossoma, energossomatologia, energossomática, em vez do holochakra. Tinha gente que é totalmente contra esse processo. Outros que são contra até hoje. É karma. Mas você vai arranjar o que para karma? Não tem jeito. Então, a outra coisa, eu não tenho nada para esconder, você pode usar a palavra, você pode usar uma palavra que está prostituída, desde que você faça a plástica. Entendeu? Não interessa. Dos males o menor, o que vai fazer? Mas faça a plástica. Hoje o processo da cirurgia do ímã é uma coisa comum. Qual o problema? Lipoaspiração? Qual o problema? Vamos dar um jeito. Tá certo?
essas palavras aí, o senhor incorporou a questão do hindu. Esses dias eu estava falando que no Espiritismo não houve essa abertura para incorporar o chakra. Não teve jeito, e eles não permitem, porque tudo é bitolado. Agora veja, eles louvam, exaltam e faz apologia dos dois livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Lá está falando nisso, mas eles não falam nisso. Eles só exaltam o livro, mas fica por aí. Mas eles não admitem. Agora veja, Allan Kardec falou em reencarnação, ele mexeu com tudo lá do Oriente, mas como Allan Kardec não tocou nesse assunto, acabou. Então, esse que é o processo bitolado do problema de religião e de seita. O Espiritismo se transformou numa seita cristã, igual às outras. Não pode mudar porque o fundador, entende, não usou. E outra coisa, ele usou a opção de besteira que eles ainda falam até hoje. Miasma, uma opção de coisa, está lá, em Allan Kardec. Cada coisa ultrapassada, terrível. Mas, quando eu saí do movimento espírita, foram atrás de mim para conversar umas coisas comigo. Várias pessoas no Rio. Eu falei com eles, vocês deviam escrever um livro sobre as bases do espiritismo e mudar isso tudo. Eu quis fazer. Agora, se juntar todos vocês, com as instituições todas, vocês vão conseguir superar isso. Eu não quis arrostar essa dificuldade, porque eu não ia perder tempo com isso. Não ia deixar nunca de ser religião. Então, se tem religião, estou fora. Me inclua fora dessa. Chega. E eu falava isso tudo. Eu tenho retrocognição, gente. Eu lembro de outras vidas. A religião não dá certo. Eu já morri por causa disso. Esse troço não vai, não. É besteira. Vamos sair para outra. Tudo evolui. Vamos ficar assim? Como é que é? Quais são os indicativos para consim saber que teve curso intermissivo? Olha, eu peço a você para ver que tem uns dados nos 700 experimentos, por exemplo. E já tem artigo também que eu já escrevi sobre o assunto. Mas seria bom responder uma série de dados que mostram se a pessoa teve curso intermissivo ou não. Agora, 700 experimentos, é só procurar lá. Procura pelo índice, curso intermissivo, que você vai achar e vai ver o que é. Essa pessoa aí não está começando, ela é jejuna. Se ela viesse aqui, a gente ia mostrar tudo direto para ela, uma opção de coisa. A gente fica devendo. Não é isso? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Não tem? Eu queria saber assim, olha, ao longo dos séculos, a variação vernacular vai mudando em função da cultura, as mudanças da sociedade. E vai expandindo o idioma, ele vai crescendo. Então, como é que fica isso em função de recuperação de cons? Assim, se a gente lesse determinadas obras com a variação de outras épocas... Você não está recuperando palavra, está recuperando manifestação pensênica. Mas eu queria conteúdo. saber... É o conteúdo, pois é. Mas assim, se a gente lesse livros com a variação vernacular de outras épocas, isso ajudaria como fator desencadeante para essa... Para fazer evocação, não há dúvida. Quanto mais você ficar no tempo e no espaço, melhor. Isso é... Eu queria saber se seria o mesmo efeito de assistir filme de época, assim. Tem, até um certo ponto, mas agora a coisa mais séria é a pessoa, né? É o tipo de evocação que você faz. Isso é o que é o mais sério. Que evocação que você faz. Por exemplo, não interessa se você está usando uma forma atual ou uma histórica, real, da época, contemporânea daquilo. Não interessa. O problema é ver o nível, a qualidade, a profundidade e o alcance da sua evocação. Aí é um processo de manifestação pensênica. É o que eu estava falando desde o início. Entende? Mas... Isso supera o problema da forma. A conformática é secundária, ela é a moldura do quadro. Mas e o que aquela... interessa é a mensagem que está naquele quadro. E aquela condição de quando se vai fazer terapia com algumas consciências, que aí usa-se a linguagem daquela época. Isso... Não, mas ali porque aquela pessoa está totalmente congelada no tempo. Ela está paradona lá, ela não saiu daquilo. Então, é preciso despertá-la para alguma coisa. Mas para isso, você tem que fazer o rapport. O rapport você tem que falar naquela linguagem dela, no jeito que é. Então, a hora que ela localiza você e viu, ela já criou uma amizade, aquilo volta. E é um problema.
Agora, muitas dessas pessoas aparecem por aqui, é tudo anacrônico. Ela tem dificuldade, ela tem neofobia, ela não... Entende como é que é? Caixinho de gente. Ó. É aquele negócio que chegava a gente lá no instituto e a gente fala assim, esse aí já nasceu velho. Mas tudo indica que se ele não fizer força, ele vai dessomar velho. Né? Uma coisa interessante para estudar linguística, não sei se você sabe qual é uma das línguas que mais cresce hoje no mundo, em número de pessoas adotando-a? O Klingon. Klingon, da Jornada nas Estrelas. Criaram a língua, estão criando palavras, já tem conselho, discutem, mas ensino. Agora o problema é tudo que ser bobagem. Claro. Isso aí é como diz lá o nosso amigo Eduardo Said. Entende? Sobre o processo de linguagem e as coisas todas. Você não vê, e também o nosso amigo aqui também, até um certo ponto, fala nisso, o Adorno. Você não vê intelectual defendendo tese em Esperanto. Claro. Não vale nada. E é isso que eu falo com o Jaime. O Jaime não admite isso de jeito nenhum, que ele defende Esperanto com unhas e dentes. Eu já escrevi defendendo o Esperanto lá para a turma da Mocidade Espírita, quando eu era espírita lá da Mocidade, para ajudar, década de 40. Mas, Valdo, até certo ponto é a mesma explicação que você deu ontem para a aparição das consciências que estavam aqui, né? Aquelas duas consciências que estavam vestidas de época, da época bem antiga do medievo, para poder resgatar um grupo de consciências da monarquia. Aí seria o mesmo caso, fazer o maior rapport possível para poder resgatar as consciências, né? Agora, alguns desses estão aparecendo aí, mas estão aparecendo não como nobres, mas como? Da plebe. Valdo. Que as roupas tudo esquisitas, fechadas, de gurgurão. E você descobriu alguma coisa mais sobre as Não, eu só sei que eles apareceram mesmo, eles trouxeram mais gente. Eles vieram aí. É interessante, Valdo, quando você mencionava da Cristina Wolff, antes aqui da tertúlia, que evocou com o CIEX daquela turma lá. Que você começou a contar os casos das pessoas e tal. Sei, não, mas aqui todo dia tem. Isso aqui é um parlamento. É claro. Do passado. Tem todo mundo aí. Mas o caso não é esse. O dia que nós estávamos aqui é que apareceu na hora que eu estava almoçando. E eu comecei a descrever como é que era, o povo que era. E é um casal. E todo mundo sentiu a energia do casal e tal. Eles quiseram se manifestar para mostrar. Agora, eles falaram depois que iam trazer gente. Realmente eles trouxeram. Eu vi, inclusive, durante o dia, aí, fora daqui. Eu vi aqui. Mas, Valdo, você falou assim que parecia o pessoal da plebe, né? Então, assim, tentando entender o processo, né? Eles apareceram com roupas luxosas, eles mostrando ser mais da parte da monarquia que não da parte da plebe. Não, eles quiseram para mostrar, né, que estão mexendo numa época. Mas como funciona esse processo na hora de resgatar essas consciências? Porque naquela época monarquia e plebe eram processos bem antagônicos. Sabe, né? lá vocês não eram empregadas deles? Pois é, aí isso que eu queria entender. Tudo tem sua relação, tudo tem isso jeito. que eu queria entender. Tudo tem seu jeito, cada um tem seu modo. Agora, pelas roupas que você falou, eu acho que estão mais encaixadas na época medieval mesmo. Não, eu falei. Né? Agora, a gente não sabe exatamente quando. Não, eu não acho. As roupas dele. Aqui tem as ondas. As roupas dele eu não achei ainda. As ondas ainda. da moda, a crista da onda. Precisa ver, né? O que aconteceu. Tudo isso tem. Valdo, quizá possa ajudar. Você percebeu a que parte da Europa eles podiam pertencer? Porque na hora de buscar roupas pode facilitar a pesquisa. Eu não falei aqui na hora. Não, não falaste. Não, eu falei. Não, sim. Valdo. Falei. Não, Valdo. Quem é que estava aí? Ele. Falei. Não, não falou. Quem é que eu falei? Qual foi o país que eu falei? Hein? Espanha. Ah, da Espanha. Nossa, não escutei isso. Ela não falou porque ela aqui. Não, ela mascara o negócio. Ela sepulta. Mas... Antes de mais nada, ela sepulta tudo. Depois que vem. Aí vai puxando a beiradinha. É tupique. Discordo. Tupique. Não, Discordo. Eu fiquei interessada em pesquisar roupa, realmente não entendi que era pessoal da Espanha. Vamos arranjar lá umas revistas que tem lá embaixo sobre isso, que eu vou acabar achando, que sempre tem. As roupas da mulher eu achei.
é na época da Teresa de Jesus, que era mais ou menos 1500. As roupas da mulher eu acho que foram, mas do homem não achei. Pode ser. Tudo é parente de vocês. De você não. De vocês. Mas, Sirlene, o que você tem a depor nesse tribunal da Inquisição? Não tem nada aí? Mas, olha, o que vocês não entenderam, de modo geral, da questão da variação vernacular? Professor Valdo, como é que a gente faz, assim, para saber quando a palavra é erudita e quando não chega a ser popular? Quando ela é mais rara. Toda vez o erudito é mais intrincado, mais raro, mais sofisticado. E outra coisa, quase sempre aquela palavra, ela expõe mais o assunto em si mesma. Entendeu? Ela é concentrada. O meaning, a significação quase sempre do erudito é mais concentrada. E outra coisa, quase sempre ela tem uma história mais técnica. Agora, a gíria, a linguagem popular, mesmo a etimologia, ela é muito popular mesmo. Agora, a linguagem técnica, não. Ela tem um histórico mais erudito. Mas isso aí a gente... Isso é uma regra. Só descobre estudando a palavra, né? Porque no... Não, você vê a palavra difícil, mais rara, o povo não sabe. De vez em quando eu trago umas aqui, né? O povo não sabe. Já teve palavra que eu falei aqui, ninguém sabia o que era. Não sei quantas já aconteceu isso. A Adriana que sabe dessas coisas, de vez em quando é a Marca. É um monte, sabe nada, nunca ouvi falar naquilo. No entanto, está tudo dicionarizado. Eu de vez em quando falo, essa palavra está dicionarizada, eu não criei não. Fala lá, pega aí. Aqui na Fatologia, na página 43, na terceira linha tem assim, a cosmovisão comunicativa. Além de tudo isso que você fala, assim, o que seria que poderia ajudar mais nisso daí? O que eu vejo é a pessoa pensar grande. Sabe aquele negócio que eu coloquei lá no quadro, lá no holociclo? Pense grande. Hoje é o grande dia. No outro dia a pessoa chega lá e fala assim, hoje é o grande dia de novo. Agora, o pense grande está lá o tempo todo. Pense grande. Faz alguns anos que eu já tenho aquilo lá. Esse pense grande é que é a base de tudo. O que é pensar grande? O povo tem dificuldade para entender o que a gente quer falar com isso. É a cosmovisão, é o generalismo, é ver a coisa panorâmica e não o processo só pontual. Não ver o simplismo, mas ver a complexificação. Isso é que é. Caminho por aí. Mas mais uma pergunta sobre o processo de ontem que eu queria entender. Ontem, quando apareceram nas consciências, depois você abriu o jogo para muita gente aqui. Falou coisas assim do passado, eu acho bem sérias. E mexeu bastante comigo, com outras pessoas, né? Eu queria entender assim, você fala sempre que você só abre o jogo para a pessoa quando o amparador pede para falar. Nesse caso, essas consciências falaram para você abrir o jogo? Nós estamos falando aqui um negócio, que ainda vem gente aqui com isso, né? Foi naquela hora. Então, eu abri e falei alguma coisa, mas não é muita coisa também. Não, mas que eu não sei. Não, mas foi então, foi indicação dessas consciências, você falar essas coisas ou não? Até um certo ponto. É tudo ligado a gente. Mas como é que nessa hora você ou as consciências avaliam o fôlego da pessoa receber essa informação? Como é que isso funciona? Eu sabe isso tudo, isso aí é fichinha. Mas tem uma noção muito mais profunda, todo mundo aqui. Esses dois que vieram aí, vocês já viram quanto que já não frequentaram uma psicoteca? Com certeza. Conhece o seu Gurgumilo de 15 vidas, se eles quiserem, na hora. Tem um jeito para fazer. Que a sensação que eu tive quando você começou a falar todas essas coisas é que essa informação vinha... uma aula com o Hayek, só, mais nada. Uma aula com o Hayek ia fazer o desbunde geral. Entende? Pois é. Evaldo, qual que é o objetivo, nessa hora, nesse momento, da consciência falar ou indicar para você abrir o jogo e falar do passado da pessoa? Qual o objetivo principal deles? Que é fazer rapport com a gente para que os outros possam fazer rapport com todo mundo.
Está abrindo caminho para contato, comunicação, comunicabilidade, conviviologia. Tudo é a mesma coisa. Não é, então, além disso, não tem um processo íntimo da pessoa? Não tem nada que ver com o pessoa pessoal ou qualquer coisa disso, não. É o grupo. Ele está trabalhando sempre com o grupo. Mas até certo ponto é inevitável que a pessoa fique mexida. Mesmo... E daí? Não, mas aí... Isso é ótimo. Sim, mas aí que eu quero profundizar nesse ponto. Anuir a pessoa, né? Tirar do lugar da inércia, é o processo da inércia. Então, é para fazer uma dinâmica. Então, é para fazer uma empatoterapia e a pessoa daí conseguir sair mudar da alguma... inerciologia para a dinâmica. Mas é também para provocar algum tipo de mudança íntima na pessoa, não é? Sempre é. Então, cada dia, o ideal seria que cada um de nós tivesse uma dor de barriga para mudar alguma coisa. Sempre. Isso é que é o ideal. Mas então deixa-me mais entender, Valdo. Então, o processo era criar empatoterapia para poder fazer mais rapport e resgatar o grupo. Tem gente que só faz meditação no troninho do banheiro. Eu sou obrigado a abrir o jogo, é o que a gente vê por aí. Tem gente que eu falo uma coisa hoje, o ano que vem eu vou falar de novo. Daqui 5 anos eu vou falar de novo se eu estiver por aí, com calma, com a pessoa na minha frente. Porque ainda não fixou. É duro. E outra coisa, às vezes das pessoas que têm mais abertismo consciencial. Eu quero entender assim, só um ponto mais, Valdo. Na hora que você falou isso, abriu o jogo para a pessoa, então a pessoa vê a sua realidade do passado, ela fica mais consciente e isso ajuda a fazer o rapport com as consciências que têm que ser resgatadas. Isso mesmo. Mas aí está evocando aquelas consciências vão reconhecer a pessoa. É, tudo é evocação. Sim, mas você fala às vezes que quando você vai, por exemplo, para um país que você nunca foi e você é descoberta por las consciências, isso pode trazer assédio para a pessoa. Então eu quero entender que tipo de... Aqui nós estamos fazendo assistência. Ninguém está pensando mal de ninguém. Óbvio. E outra coisa, tudo é estudo. A hora que tem estudo, é estudo. Está tudo claro. Não tem saída. A pessoa está no nível... tudo tapa na cara e soco. A pessoa está pronta para exposta. isso. Hein? Então a pessoa está num nível melhor. Ela evoca, ela sabe o que ela fez. Ela pode fazer as veias abertas. Ela sabe quem foi, o que ela fez. Colocar lá dentro. E mais aguenta esse rapport e essa evocação. É lógico. Quando ele já traz aqui, já sabe que o nosso nível é esse. Não, porque, Valdo, eles não vêm trazer aqui para fazer uma pasmaceira. Evocou muita coisa, eu senti muita coisa. Não, porque você está trabalhando nisso. Você às vezes sentiu mais do que os outros por causa disso. Mas foi muito. Porque está dentro do seu métier. Eu vou até defender a Laura também, que foi a gente estava até conversando que foi uma coisa muito similar. Então, eu acho você estava aí, né? Estava. Pois é, eu lembro que você estava ali, ó. Estava. Fiquei do mesmo jeito. Ela ficou até mais magra depois disso. Eu pensei muito, fiquei meio atarantada com as coisas. Mas o que, assim, eu fiquei pensando mais, e queria também trazer esse tema, é de como, às vezes, as retrocognições, as coisas que o senhor fala, é difícil para a gente encaixar tudo e constituir um quebra-cabeça certo. Se fosse fácil, você lembraria por você e viveria com isso. É muito difícil. Se você não vive, é porque o negócio... Gente, escuta. Vamos supor que nos últimos 20 séculos você teve, no mínimo, 20 ou 30 vidas. Porque o povo vivia 30 anos e morria. Então, pensa bem. Como é que você vai juntar 20 vidas dessa? Como é que fica isso? Você está entendendo? A complexidade dessa história. Agora, quando a gente fala uma coisa dessa, que tem relação para fazer assistência, já empomba, já cria um problemão. Você está entendendo? Isso tem que ser superado. Agora, o que falta? É aquilo que eu falo, vou repetir. Cosmovisão, visão panorâmica, ver a coisa além do close do primeiro plano, ver o segundo, o terceiro, os últimos planos. Não vê um cenário pequenininho assim, não. Vê um cenarão, cinemascope, sound surround. Então o processo é a vastidão e não a estreiteza. Agora, veja, até hoje a gente ainda precisa usar curral, com a ideia. Por causa disso. Mas, por exemplo... Mas o ideal seria o dia que nós precisamos mais de curral. Agora, eu tenho falado muito aqui para vocês dois, que não estão aí todo dia,
para a gente acabar com a parede, a porta e a janela. Às vezes... Visando isso, que é o jeito que eu estou arranjando para ver se esclareço o processo da devassar. Quando o senhor coloca, assim, às vezes, um caso, né, de uma pessoa, e frisa um aspecto daquela vida, né? Agora vocês notaram que eu falei só un petit comité? Isso. Eu não falei aqui, para todo mundo, não falei nada. Mas eu digo porque essa por um processo de educação. Eu, às vezes, sou educado, por incrível que pareça. Não tinha. Não tinha 7 pessoas, não é muita gente. Isso é un petit comité. Foi uma cariação multissecular. Mas a minha questão é assim. E quem é que mandou você estar aqui? Eu estava almoçando. O que é que vocês iam xeretar no almoço? Ele. Estou há 4 anos almoçando contigo, Valdo. Hein? Eu estou há 4 anos almoçando contigo. Pois então, você já sabe, você já devia ter aprendido. Eu era penetra. 4 anos. Não, mas o que eu quero compreender. Em alguns casos, até inclusive no meu caso, às vezes você fixa uma vida ou um aspecto, né, da vida. No meu caso, da África, as coisas da Bahia e tal, enfim. E tem coisas antes, tem coisas algumas coisas que eu lembro, outras é difícil de juntar essa peça. O seu caso, naquele no-gord, onde dói, você já tinha pensado nisso? Claro já? Que sim, isso. Mas você não tinha aprofundado a história, ou não é? Não tinha. Outra coisa, a primeira vez que você deve ter pensado nisso foi por você, não foi eu que falei. Não, foi Fala há a verdade. 10 anos, há uns 10 anos. Pois então. Ele confirmou, né? Isso. Eu posso falar para o Wagner o que é? Pode, seu caso? Ele é de o caso é o seguinte, ela mexeu com a escravatura muito séria. Hoje ela é essa mulata bonita que você está vendo que o Sargentelli felizmente não viu, porque senão a gente tinha perdido. Você está entendendo? Agora, o que é que se passa nisso? Nasceu na Bahia. Quer ir para o lugar. Saiu da grande casa lá, a Casa Grande, e foi diretamente para baixo da senzala. E agora está aí sabendo de tudo. Fez medicina. O que é que ela quer mais? Para assistir os outros, presta atenção. Mas tem uma parte nebulosa nessa história aí. Que tem coisa complicada aí. Sempre tem. Muita coisa complicada. Você lembra um dos assuntos que você fez? Essa parte nebulosa, lembra? Que você escreveu lá. Isso aí, essa nuvem aí é o que há anos eu não consigo abrir esse véu de isento. A hora que tiver necessidade, aquilo vai ficar claro. Mas agora, para isso, você tem que fazer assistência. A inscrição, a matrícula, o pré-requisito é assistência. Faz assistência que você vai chegar lá. O problema é esse. Você lembra que um dos temas exatinho é justamente esse. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Isso é difícil, Que é a obscuridade. Agora veja, o dia que tiver vantagem para o seu trabalho, você saber disso, você vai saber. Nós somos diferentes da eletronáutica. O cara na eletronáutica, ele nem pensa que existe isso. Ele está numa nebulosa, está longe da realidade nossa. Agora, a hora que nós começamos a ter uma realidade multidimensional, multiexistencial, multissomática, e, no caso aí, multimilenar, a coisa vem. Porque aquilo é importante para o processo da programação existencial. Por exemplo, agora, no caso que eu estou escrevendo o livro... Outra coisa, esses amparadores evoluciólogos, eles precisam da gente. Eles precisam de você, precisa da Laura com todas as reclamações dela, precisa de mim, precisa do Arlindo. Por quê? Para fazer rapport com esses outros que estão em pior situação do que a gente. No entanto, muitos desses que estão em pior situação do que a gente, eles estão melhor do que a turma da eletronáutica. Isso é que é o terrível dessa história toda. Então você veja o trabalho que não tem por aí. Nós nem começamos a movimentar o serviço que está para ser feito aí. Esse que eu estava falando aqui da reeducação. É muita coisa que ainda tem para fazer. São cordilheiras, Himalaias, serviço para remover. Pensa nisso. Agora, a hora que a gente fala isso, ou a hora que eles entram nisso, é tudo para ajudar. Ajudando a gente.
Ele vai preparar a gente para ajudar os outros. Ajudando esses, eles vão ter que ajudar aqueles mais, até chegar aqueles outros que estão obnubilados totalmente. Agora, outra coisa. A maioria desse povo tem lucidez, tem boa articulação pensênica, sabe o que é que estão fazendo. Agora, não tem elucidação, não tem esclarecimento. Eles estão obnubilados. Valdo, agora num caso como esse, por exemplo, se eu estou entendendo corretamente, há um vínculo direto daquela vida específica do passado com a proex do momento. Não, e às vezes não é só uma vida. Então, o caso dela é mais de uma. É isso que vem a pergunta. Até que o caso dele é mais de uma, ele sabe disso. Mas até que ponto, nesse caso, é importante a pessoa tentar pegar o novelo e começar a puxar, ou ela se... Não, é isso que a Laura está fazendo. A Laura já está fazendo isso há algum tempo, para ver a situação dela. Agora, veja, eu só falei para a Laura uma coisa. Mas ela está vendo a irradiação disso, de vez em quando ela não sabe onde colocar, que aquilo não está só numa vida. Aquela vida é aquilo, mas ela irradiou. Antes já havia uma irradiação e depois ela irradiou, depois até chegar aqui. Mais ampla, devagar e sempre, ponderando tudo, procurando estabelecer as coordenadas e diretrizes básicas do megafoco de cada coisa. Não tem outro jeito, não. É por aí. E tem muita inspiração no meio de tudo isso, né, Valdo? Também tem. Porque eu começo a pesquisar um ponto que você se acha naquele ponto, né? Mas aí vai crescer, não, mas é bom você agora, também pesquisar ela está fazendo aqui. uma coisa boa, porque ela está escrevendo coisas sobre o Lastanossa, que foi o que eu pedi para ela. Se ela entrar nisso, já ajuda o problema pessoal dela. Entende? A Sirlene é a mesma coisa. Ela se formou em medicina. Ela vai fazer assistência, querendo ou não, no TAPA. É uma assistência profissional, praticamente. É decreto-lei. Não tem saída. Então, vai ter que mexer nela, não tem jeito. E outra coisa, ela está fora da Bahia, está fora da África, está fora da monarquia. Entende? Está fora da Europa. Pior já passou, o que vocês querem? Então, se alguém começar a chorar as mágoas aqui, a gente tem que dar uma... puxar a orelha. Porque isso aí já era, está superado. Agora, aqui outra pergunta. Quando renasce uma consciência, filho ou filha, essa consciência recém-chegada é ligada somente a determinada dupla ou pode renascer com qualquer dupla? A consciência recém-chegada está ligada à sua proex? Escuta. Cada pessoa tem milhões de elementos correspondentes, amigos e companheiros, aquilo que eu chamo de compassageiros evolutivos. São milhões. Presta atenção nisso. Ninguém fica isolado um com o outro. Por isso que o processo de dupla evolutivo é uma coisa também muito relativa. Numa vida você pode ter um, na outra você vai ter outra, na outra você vai ter outro, depende do que é. Agora, é lógico que tem aquelas condições, são mais atrações, tem é mais atraente, são melhores ou resolve mais. Mas nem sempre se consegue tudo que se quer. A gente consegue o que pode. Poderia explicar o item de dinamização das automanifestações pensênicas inserido na pensenologia? As automanifestações pensênicas a gente dinamiza através da retilinearidade do pensamento. O modo de você pensar em linha reta, dentro de uma isonomia da manifestação pensênica. Começa por aí. E dinamizar isso é o seguinte, é você ler muito, anotar bastante, participar das coisas. Conosco aqui a gente recomenda muito que a pessoa participe de grupos de estudo e faça também curso. Primeiro ela entra como aluno, depois ela vai entrar como professor. Isso ajuda demais a pessoa nas dinamizações pensênicas dela. Primeira coisa, leve para do bradipsiquismo para o normpsiquismo para chegar no tacpsiquismo. Quanto mais rápido você conseguir pensar e expor verbalmente, melhor vai ser para você fazer a sua redação amanhã. De modo que esse é o caminho, não tem milagre, a pessoa tem que se esforçar, fazer muito esforço nesse sentido. Agora outro, no verbete evoluciólogo há a menção ao omniglotismo aberto como um de seus atributos. O senhor poderia entrar mais fundo nesse conceito?
E qual a relação da variação vernacular com esse atributo consciencial mais avançado? Olha, a coisa mais séria é o seguinte, o omniglotismo aberto é que abre a pessoa para a cosmoconsciência, para o problema da pangrafia e para a cosmovisão. De modo, quanto mais ela estudar o processo de idiomas, o ideal. Eu sempre recomendo que a pessoa estude pelo menos, para começar, 3 idiomas. Esse é o caminho. Agora, a variação vernacular. Você observa aí, o meu amigo aí deve observar, que nessa listagem aqui, eu também coloquei estrangeirismo. Tem aí o nome que eu estou falando ali bem, inclusive estrangeirismo. Agora, nós temos que fazer isso mais. Eu não coloco ainda muito material aí não. Eu só comecei. Porque se colocar demais, as pessoas precisam de ter um certo poliglotismo, pelo menos, para entender isso aí. Do jeito que eu faço, eu traduzo os estrangeirismos. Ô, gente, vamos dar aqui umas palmadas para aquele casal... Quer dizer que isso aqui é um rehearsal, é um ensaio do curso já? É isso? Com os dois? Como é que é? Vocês fizeram boa viagem? Tudo bem? Foi bom? Foi bom? É. Muito boa. Mas vocês estão os meninos bonitos, estão um casal muito bacana. Estou gostando de ver. Estão cheios de vida. Isso aí. Ah, foi, né? É um caso sério. É. Rosa, conheço o primo dela. Não, mas é porque... É uma linha de fabricação. Sério, é isso aí. Mas olha, hoje você chegou aqui que nós estamos estudando a variação vernacular dentro da conformática, que é o conteúdo e forma. Entende? Já estamos no finzinho, a gente já está para encerrar o material. Estamos aí há quase 2 horas nessa briga. Já brigamos aqui com as moças bonitas, com os homens muito feios, mas estão aí. Entende? É. Mas o que tem ainda? Sobre aquela condição, porque é tão difícil a gente fixar algumas informações, mesmo sendo a nosso respeito, assim. Quase sempre é porque a pessoa, às vezes, ela tira o corpo fora daquilo que desagrada ela, que incomoda. Às vezes é um incômodo. Sabedoria é uma coisa que a pessoa guarda pouco a pouco, aquilo que não a incomoda, mas aquilo que dá alegria para ela. Isso é um erro. A gente tem que aprender as coisas mesmo não tendo alegria com aquilo. Agora, quando a pessoa chega num nível desse, ela aprende as coisas mais depressa e ela dinamiza o conhecimento, a cognição. Observa, vê o que eu estou falando. Por isso que eu falo, se a pessoa ela tem uma emoção com aquilo, que aquilo é favorável, ela retém mais, a retenção é maior, a memória é melhor. Entende? Se ela é contra, ela sepulta o assunto, ela encobre, ela faz um comportamento. Isso não é o ideal. Mas aí mais cedo ou mais tarde a vida mostra que ela vai ter que enfrentar aquilo. Que ela vai ter que enfrentar, ela vai ficar encantuada. A hora que ela ficar encantuada, ela vai fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, a gente tem que se esforçar para ser omnívoro, comer de tudo que aparece em matéria de intelectualidade, não ter medo de nada, não fazer parti-pris, não estar selecionando só. Tem a hora que você tem que selecionar, tem que escolher o melhor, para você não perder tempo com coisas rebarbativas, secundárias, que não interessam. Mas o problema todo é esse. Não ficar com medo de nada. E ser onívoro, comer o que aparecer. Você está entendendo? Agora, uma outra coisa que eu também já observei, é que no começo, que eu estava aqui no Holociclo, você me falava algumas coisas que eu não conseguia fazer a relação daquela informação com a minha vida. E aí depois eu consegui fazer, né, depois de algum tempo. Mas eu fiquei pensando, se de repente fosse uma outra pessoa que tivesse me falado aquilo, eu não teria dado crédito e teria perdido. E outra coisa, você não teria anotado. Por que é que eu quase que forço vocês a registrar as coisas?
Divido isso, que não resolve. Uma outra coisa, registrar apenas na questão de um gravador também não resolve, porque a pessoa grava aquilo e esquece, nem engaveta e não vê. O negócio é a pessoa escrever, ou pelo menos digitar no laptop que anda com ela. Isso é a melhor coisa. Dos aparelhos todos que apareceram, eu já disse, não é o desktop que é o melhor, é o laptop. Agora, hoje, eles já estão falando aquilo que eu falava. Esse negócio de desktop vai desaparecer, vai ficar só laptop. Hoje eu já estou admitindo isso. Eu já falava isso há uns 15 anos para ir para trás. Mas essa condição, então, por exemplo, acontece também, a gente lê um livro, né, da Conscienciologia principalmente, aí depois de vários anos volta a ler aquele livro, enxerga coisas que não vai tinha ver, visto. mas é porque o seu processo, o dicionário cerebral aumentou e também as suas abordagens estão mais sofisticadas. A experiência pessoal, houve acumulação de experiência, de vivência. Isso aumenta, né? Melhora. Normal. Agora, ó, tem outra pergunta aqui, a última. Você diz que fazer assistência é importante. Qual a diferença de TACOM e assistência? Ó, esse também é das perguntas, é jejum, como eu falo. O caso todo é o seguinte, o meu amigo aí vai ver o seguinte, TACOM é a tarefa da consolação. Consolação é aquilo que uma mãe faz para o filho, que o padre faz quando vai dar uma bênção da pessoa que acabou de perder um ente querido, etc. Tal. Agora, a assistência que nós estamos falando aqui é mais a tarefa do esclarecimento. Você chega e vai explicar para o filho por que é que ele tem que fazer as coisas, não vai tentar convencer ele, não. Você vai informar e não vai mexer com a emoção dele, não. Vai fazer ele pensar, raciocinar. Isso é que é a tarefa do esclarecimento. Agora, veja, o padre ir lá, em vez de falar o padre, que a pessoa vai chegar para a pessoa e falar assim, ó, deixa de besteira, deixa de chorar, que ninguém morre, ele continua vivo. Enfim, esclarecer o que é a dessoma, esse negócio todo. E deixar o ritual de besteirada que a gente tem em matéria de misticismo e todas essas tolices que existem por aí. Essa é a melhor coisa que nós temos hoje. Então, veja, você tem que examinar, já tem uma porção de verbete que se fala sobre TACOM e TARES. TARES, tarefa de esclarecimento. TACOM, tarefa da consolação. Por exemplo, esclarecimento é a coisa muito mais difícil do que a consolação. Consolação, a gente sempre fez isso na vida inteira. Devido ao processo de maternidade, a maternagem, a paternagem, o pai, etc. Agora, a maior prova que você tem que esclarecimento é uma coisa difícil é o seguinte. Aí em São Paulo, por exemplo, tem Rua da Consolação. Você não vê Rua do Esclarecimento, nem Avenida do Esclarecimento. Agora, gente, eu quero falar para vocês que no domingo nós vamos ter Lei da Projeciologia. E hoje nós temos aqui 11 verbetes para vocês selecionarem. Quem é? É você? Pessoal, vamos fazer a leitura. Hoje não temos recados e o professor Valdo respondeu 9 perguntas online. 16 pessoas votaram online. 16 hoje. E assinaram no nosso livro aqui de presença 54 pessoas. Boa tarde, pessoal. Todos prontos? Podemos começar? Então vamos lá. Verbetes novos. Indução inicial. Verbetes antigo. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transpresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. Técnica da sexta.
venceu indução inicial com 10 votos. Obrigada e boa tarde. Tem que somar. É que nós somamos os votos online. Mas tem que somar. Importante. Não mudou nada. Indução inicial com 11 votos. Tá bom.